McBrain pegou todo mundo de surpresa e decidiu pendurar as baquetas das turnês. E olha, não dá pra negar que essa notícia mexe com quem acompanha o Maiden há décadas. Eu confesso que eu fiquei muito triste com isso, cara, porque a gente nunca imagina que alguém vai sair do Maiden, né? O cara tá com 72 anos e aguentou firme no ritmo da donzela por mais de 40. Mas agora ele resolveu dar uma pausa da correria e deixar de lado esse estilo de vida de turnê que, convenhamos, não é nada fácil. No dia 7 de dezembro, que inclusive foi com show aqui no Brasil, o Nico mandou um comunicado oficial no site do Maiden e nas redes sociais dele dizendo que tava na hora de dar um passo pra trás. Ele disse que depois de muita consideração, com tristeza e alegria, ele estava anunciando a decisão de dar um passo pra trás da rotina do estilo de vida de turnês extensas. Aí ele anunciou que em São Paulo seria o seu último show com o Iron Maiden e desejou muito sucesso pra banda. Essa mistura de tristeza e alegria que ele falou faz total sentido, né? É triste porque, né, é o fim de uma era. Ver o Nico no palco com aquela energia toda sempre foi uma marca registrada do Iron Maiden. Mas também é uma alegria porque depois de tanto tempo de estrada, também o cara merece descansar, aproveitar a vida de um outro jeito sem o peso dessa agenda lotada e de um monte de viagem interminável. O Nico McBrain pode até estar saindo das turnês, mas se alguém achou que ele ia desaparecer do radar, tá muito enganado. O cara deixou bem claro que continua firme e forte na família do Iron Maiden, só que agora em outros projetos. Ele tá junto com o Rod Smallwood e com o Andy Taylor, que trabalham nos bastidores do Maiden. A ideia dele agora é trabalhar em novas ideias pra banda. E ele ainda tem uma lista infinita de projetos pessoais, né? Tem o The Bruce Drum Company, o Nico McBrain's Drum One, o Titanium Tart e tem até um restaurante, o Rock and Roll Ribs. O Nico é aquele tipo de cara que mesmo fora dos palcos ele sempre esteve conectado em vários outros empreendimentos. No comunicado ele fez questão de abrir o coração. Ele diz que esses 42 anos de turnê com o Maiden foram uma jornada incrível. E nesse comunicado ele não esqueceu de ninguém. Ele mandou um agradecimento gigantesco para a base de fãs que ele ama de paixão, para a esposa Rebecca, para os filhos Justin e Nicholas e para os amigos que sempre estavam por perto. E claro, para os colegas de banda que, segundo ele, transformaram o sonho dele de moleque em realidade. Ele fechou o comunicado dizendo: "Vejo vocês em breve, que Deus abençoe a todos e, claro, up the irons." 42 years Nico has been in this band. He was a drummer before I was a singer. He was a pilot before I was a pilot. And now he's not leaving the band, but he's just not playing live with us anymore. A aposentadoria do Nico McBrain não foi tão do nada assim, né? Quem acompanha o cara sabe que ele passou por uns perrengues bem pesados aí. Em janeiro de 2023, enquanto ele estava na casa dele, o Nico sofreu um derrame que deixou uma paralisia parcial. A coisa foi séria, mas ele foi atendido por especialistas do Markham Neuroscience Institute e foi ali que começou uma luta dele para voltar a ter uma vida normal. O derrame rolou no dia 19 de janeiro, justo no dia que ele estava fazendo uma cirurgia de catarata. E segundo ele, pode ter sido o estresse dessa situação que desencadeou tudo. Ele explicou que estava fazendo as duas cirurgias ao mesmo tempo nos dois olhos. Geralmente eles fazem uma de cada vez porque se algo der errado, né, você ainda fica com o olho funcionando. Mas ele confiou no cirurgião, na tecnologia de hoje e pensou em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que, no meio desse processo todo, aconteceu o derrame. O cara que tá acostumado a comandar a bateria de uma das maiores bandas de metal do mundo, de repente, estava enfrentando uma paralisia parcial e precisava passar por uma reabilitação física intensa. Mesmo assim, ele encarou tudo com força e determinação que a gente sempre viu dele nos palcos. A recuperação foi lenta, mas o Nico se mostrou muito resiliente. Ele ficou internado por 2 noites e logo depois já começou fisioterapia e terapia ocupacional 3 vezes por semana. Ele contou que até a escápula dele tinha caído e o rosto estava meio torto, mas a fala não foi afetada. A paralisia foi um grande desafio, mas ele encarou tudo de frente, e é claro que o processo não é nada fácil. Ele explicou que os primeiros 3 meses depois de um derrame são cruciais, porque é quando o corpo se recupera mais rápido. Depois disso, a evolução vai diminuindo gradualmente a cada trimestre. Ele já está há quase 1 ano e meio nessa jornada, mas ele ainda sente que ele não chegou no ponto que ele gostaria de estar. O maior desafio foi adaptar a técnica como baterista. Ele estava conseguindo tocar algumas coisas que exigem mais dele numa boa, mas quando ele tentava acelerar, o movimento da mão não conseguia acompanhar. E em vez de ser fluido de cima para baixo, ele sentia que o movimento oscilava lateralmente quando ele aumentava a velocidade. Isso obrigou o Nico a ajustar os preenchimentos que ele usava nas músicas. Por exemplo, ele já não estava mais conseguindo tocar The Trooper na velocidade que ela exige. Apesar disso, ele se esforçou para manter o ritmo das músicas, mesmo que precisasse desacelerar ou simplificar alguns trechos. E a batalha pela saúde do Nico McBrain começou, na verdade, com uma batalha contra o câncer de laringe em estágio 1 há 4 anos, uma parada que ele manteve em segredo,
tirando uma entrevista que ele deu em 2021. Ele descobriu isso depois de uma endoscopia. Em só uma semana, o câncer foi removido cirurgicamente e depois o Nico passou a fazer check-up regular para garantir que ele não voltasse. O câncer afetou uma parte das cordas vocais dele, mas ele conseguiu vencer essa batalha. Aliás, né, ele não é o único membro do Iron Maiden que enfrentou essa luta. O Bruce Dickinson também foi diagnosticado com câncer na garganta no final de 2014. No caso dele, foi mais complexo e envolveu um tumor na língua e outro nódulo linfático no pescoço. Depois de 9 semanas de quimioterapia, ele recebeu alta em maio de 2015. Ah, mano, 42 anos de Nico McBrain no Iron Maiden é uma parada surreal, né? O cara praticamente se fundiu com as baquetas da banda e a história dele com o Maiden é incrível. Tudo começou em 1983, quando a banda tava naquela missão impossível de superar o The Number of the Beast, que, convenhamos, já tinha colocado os caras no topo do mundo. E aí sai o Clive Burr e entra o Nico McBrain meio que pra mudar tudo e ao mesmo tempo manter o peso. O Nico tava naquela correria tocando com The Patch Travelers Band e a banda francesa Trust, quando o Maiden ligou pra ele no fim de 82. Imagina só, né? Você tá ali no seu rolê e do nada pinta um convite pra fazer um som com uma banda que tava explodindo no mundo. E claro que ele topou de cara. O Steve Harris viu na hora que o Nico McBrain era o cara certo, e ele mesmo confirmou: eu fiquei muito satisfeito. E quem não ficaria, né? Aí começou o corre. Em janeiro de 83, o Maiden se mandou pra ilha Jersey, que tava mais tempestuosa que o normal, pra começar a escrever e ensaiar o que viria a ser o primeiro álbum com Nico McBrain, o Peace of Mind. Esse disco foi um divisor de águas. Ele foi produzido pelo Martin Birch, que era praticamente o sexto membro do Maiden na época, e o álbum não só consolidou a formação clássica do Iron Maiden, como também deu pontapé em uma era absurda de sucesso com o que a gente reconhece hoje como a formação clássica do Maiden: Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson e Nico McBrain. Foram 4 álbuns de estúdio icônicos em sequência e um ao vivo que é referência até hoje, né? Sem falar as turnês enormes que literalmente bateram recordes atrás de recorde. Inclusive foi no meio dessa fase aí que o Maiden pisou aqui no Brasil pela primeira vez em 1985 no Rock in Rio, fazendo aí a turnê do Powerslave, que foi um marco, né? Foi um momento onde o Maiden estava começando a expandir o seu território e começou a chegar em outros lugares como a América Latina. E, diga-se de passagem, isso aí foi muito bem sucedido, porque até hoje o Iron Maiden tem um caso de amor com a América Latina, né? Tanto é que o último show do Nico foi aqui no Brasil. A chegada do Nico McBrain foi meio diferente da entrada do Bruce Dickinson. O Bruce entrou no lugar do Paul Di'Anno, que não tinha o mesmo alcance nem a mesma energia para empurrar o Maiden pro próximo nível. Já o Nico McBrain, bom, ele estava substituindo o Clive Burr, um cara que já tinha um certo respeito no meio. O Clive gravou os 3 primeiros álbuns, que são simplesmente a fundação do Maiden. A bateria dele era boa parte do coração das músicas e o motor dos shows ao vivo. E isso no momento em que o Maiden estava se estabelecendo lá no topo. Ou seja, o McBrain não tinha uma missão fácil, porque o Clive ainda era e é muito respeitado por fãs e também por críticos. Só que além de trazer consigo um grande carisma e uma vontade enorme de fazer o Maiden ficar ainda maior, o Nico McBrain deu uma nuance diferente, trouxe mais dinâmica, uma dinâmica inclusive que encaixou perfeitamente no som mais elaborado que o Maiden estava criando a partir do Peace of Mind. Com a entrada do Bruce, o som já tinha subido muito de nível em The Number of the Beast, mas quando você ouve a introdução de Where Eagles Dare na abertura do disco, você entende perfeitamente onde que ele se encaixou nessa história. Além disso, o cara é um showman nato. Quem já viu ele tocar sabe que ele não é só técnico, ele é carismático pra caramba e transforma o kit de bateria no espetáculo. Isso aí faz diferença, ainda mais pra uma banda que vive de fazer show épico. O McBrain não veio pra ser um substituto do Clive, ele trouxe uma nova personalidade pra bateria do Maiden e ajudou a banda a crescer, tanto musicalmente quanto em presença de palco. Essa era a peça que faltava pra eles atingirem o que a gente conhece hoje como a fase de ouro do Iron Maiden. A saída do Clive Burr foi meio tensa, né? Existe toda uma discussão sobre isso, porque uns dizem que ele foi tirado da banda com a desculpa de ser um cara muito boêmio, assim como o Paul Di'Anno. Mas os próprios integrantes da época admitem que isso aí foi um pouco hipócrita, porque naquela época todo mundo meio que era assim, né? Mas a real é que rolou um atrito entre o Clive e o Steve Harris, que sempre foi o boss da parada e em algum momento decidiu que precisava trocar a peça da banda, e o Trust, que era a banda do Nico, tava ali pertinho e já tinha até aberto alguns shows do Maiden. O cara já tava super próximo da banda, era tipo um ambiente de respeito e camaradagem. Só que, no caso do Clive, dava pra sentir que tinha alguma coisa fora do lugar. A diferença entre o McBrain e o Clive Burr, segundo o próprio Steve Harris e o Adrian Smith, tava na capacidade do Nico McBrain de nunca deixar nada interferir na performance. O cara tinha uma energia infinita, quase como se tivesse uma bateria interna que nunca descarregava. Nada abalava o cara, seja problema técnico, pessoal ou qualquer outra coisa, ele sempre entregava o máximo
máximo nos shows. Basicamente, ele era um tanque de guerra atrás do kit de bateria do Maiden. No palco, o Iron Maiden podia ter qualquer problema, menos com o motor Nico McBrain. O ritmo que ele botava nas músicas, combinado ali com uma persistência quase teimosa, fez com que a banda pudesse encarar qualquer parada, de turnê gigante a gravação tensa. O cara era uma fortaleza e isso aí dava uma segurança absurda pro resto da banda. Ou seja, o Nico não trouxe só técnica, carisma e energia, mas também transformou o Maiden numa máquina tão bem montada que intimidava qualquer banda que tivesse coragem de dividir o palco com eles depois. É tão incrível essa fase, cara, que quase passa meio despercebido como o Iron Maiden não só conseguiu ir além do impacto do The Number of the Beast em 1983, mas conseguiu realmente transcender esse disco. Eles não só mantiveram a qualidade, mas subiram de nível com Peace of Mind. E mano, isso foi incrível, né? E o mais impressionante disso tudo é como o Nico McBrain entrou na banda, pegou o ritmo e soou quase como se ele tivesse tocado com o Maiden a vida inteira. A transição foi suave e natural. Não teve aquele lance de adaptação forçado, parecia que ele já fazia parte daquele som icônico desde o comecinho. A real é que ele não tava ali só pra manter o ritmo, né? Ele era praticamente o riff maker da bateria. Ele dava o tom, a dinâmica e a velocidade da música. Não era só questão de segurar a batida, mas de liderar a música junto com os guitarristas. A bateria dele não era só suporte, ele fazia a música andar, como esse motor que nunca perde a força. Isso aí acabou criando uma química no palco onde todo mundo tinha que estar no seu melhor, porque o Nico McBrain tava ali sempre dando 100% e puxando todo mundo com ele. O que rolou com o Iron Maiden depois da entrada dele foi uma mudança de nível na sonoridade da banda. Não dá pra dizer que o som ficou menos intenso, mas com certeza ficou muito mais sofisticado. A energia de 1980 a 82, com aquela coisa mais frenética, ainda tava ali em alguns momentos, mas o que o Nico McBrain trouxe foi uma precisão que fez as músicas respirarem de outra forma. Ele segurava o groove de um jeito que não precisava ser insano o tempo inteiro, e isso acabou dando espaço para que as guitarras e os vocais se destacassem de um jeito mais fluido. E na real, cara, é até meio difícil capturar a verdadeira energia dessa fase, porque nem tem um show profissional completo filmado da World Peace Tour de 1983. Mas os bootlegs são uma ótima fonte para sentir o clima dessa parada. Mesmo sem a qualidade de uma filmagem oficial, dá pra perceber a força do Maiden agora com um som mais alinhado e dinâmico. O Steve Harris e o Nico McBrain estavam completamente em sintonia e isso fazia com que a banda fosse muito mais do que só guitarra e bateria tocando rápido. Eles conseguiram equilibrar tudo, criando uma atmosfera sonora que permitiu que os detalhes de cada instrumento conseguissem ter destaque. Sem essa mudança de dinâmica, o Maiden com certeza teria sido uma banda diferente. Talvez até uma boa banda, mas sem o mesmo impacto. O espaço criado pelas batidas precisas do Nico McBrain permitiu que o som do Maiden se expandisse e se tornasse ainda mais marcante, com mais nuances e camadas. Ou seja, a entrada dele foi quase como se ele tivesse ajustado o timbre da banda para que tudo soasse mais completo e mais coeso. O Iron Maiden talvez não tivesse a mesma força e durabilidade que mostrou ao longo dos anos sem o inimitável Nico McBrain no comando das baquetas. Quando ele chegou lá em 1983, já no álbum Peace of Mind, o impacto foi imediato. Esse disco é uma das maiores provas da evolução da banda e soou como se nada fosse forçado. Sem ele, talvez a banda não tivesse conseguido aquela transição suave de uma boa banda de heavy metal para um colosso que seria capaz de conquistar o mundo. Ele trouxe uma energia única que não só completou o Maiden, mas ajudou a moldar a banda naquilo que a gente conhece até hoje. Ele encaixou tão bem no som da banda que a presença dele quase passou a ser invisível, como se ele já tivesse estado ali o tempo todo. E isso não é nada fácil de fazer. E assim, cara, é triste a gente pensar na aposentadoria do Nico McBrain porque faz a gente refletir sobre o tempo e sobre como o tempo afeta a gente. A gente vê os nossos ídolos tocando, a gente vê os caras no palco e às vezes a gente pensa que isso é pra sempre, porque é um momento muito romântico, sabe? É uma coisa muito apaixonante. Quando a gente vê a nossa banda favorita em cima do palco, a gente nunca acha que esses caras tão assim frágeis ao tempo da mesma forma que a gente tá. Eu, por exemplo, cara, eu lembro que em 2022, quando o Maiden foi anunciado no Rock in Rio, eu fiquei muito ansioso com isso e decidi que eu tinha que ir nesse Rock in Rio, porque até então eu ainda não tinha assistido um show do Maiden. E eu pensei assim, cara, talvez essa pode ser a minha última oportunidade de ver um show dos caras. Então eu tenho que ir, porque eu pensava, cara, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Alguma coisa pode acontecer com um dos caras,
o Bruce Dickinson tinha vencido um câncer tinha pouco tempo. Tinha essa situação do Nick McBrain, que pra muita gente era nublada, pouca gente sabia o que tava acontecendo com ele também, né? A gente já vê a idade que os caras estão, né? E a gente já tem hora que esquece a fase que os caras do Maiden estão. Nick McBrain tá com 72 anos, cara. E eu acho muito impressionante um cara com 72 anos tá entregando no palco o que ele entrega nessa fase da vida que o cara tá. O cara conseguir subir ao palco do Maiden, entregando esse carisma que ele entrega e tocando músicas como Dream of Mirrors, The Trooper e várias outras aí, né? Where's Eagles There, entre outras várias, onde ele mostra um talento inacreditável com a idade que ele tá. Cara, é uma coisa que é um presente pra gente. Então a gente tem que entender que o que esses caras estão fazendo no palco hoje, subindo ao palco na idade que eles estão, entregando uma performance que vou te falar que perto de muita banda contemporânea aí ainda é muito maior, tá? O que o Maiden entrega hoje no palco, às vezes, soa muito mais energético e tem muito mais presença do que muita banda contemporânea jovem aí. Se você, por acaso, cara, teve a oportunidade de estar nesse último show do Maiden, ou se você em algum momento da sua vida já foi a algum show do Maiden, ou se você ainda tem possibilidade de ir a algum show do Maiden, cara, sinta-se grato, porque você tá num show do Maiden e falar assim, eu pude ver um show dos caras, é um presente pra você, porque o que essa banda fez na carreira deles, né? E eu sei que eu tô falando aqui num tom como se a banda estivesse parando, eu sei que não tá, mas a gente não pode negar que eles não estão muito longe disso. Mas o que essa banda fez a carreira toda deles até aqui é uma parada impressionante, cara. O Maiden é uma das poucas bandas que pode se dar o luxo de dizer que tem pouquíssimos momentos de nuances baixas ao longo da sua carreira. Tem poucos momentos na carreira do Maiden que você pode falar assim, olha, essa fase aqui não foi legal. Porque os caras sempre tiveram muita seriedade no que diz na questão profissional da banda de se gravar discos e fazer turnês. Tanto que é uma máquina de fazer show e disco que nunca parou. Os caras estão aí emendando disco atrás de disco há anos e é totalmente compreensível Nick McBrain querer dessa pausa, porque, cara, o cara tá entregando até hoje muito, cara. O cara subir no palco, né? Igual eu falei aí ao longo do vídeo, que o cara não tem problema pra ele, cara. O McBrain não tem tempo ruim. O cara tá doente, o cara tá com problema psicológico, pessoal. Cara, você nunca percebeu isso. E essa é a magia, né? A gente vê os nossos ídolos no palco e os caras, naquelas 2 horas que eles estão no palco, eles fazem a gente esquecer que eles são de carne e osso que nem a gente. Que a gente sabe que eles estão numa idade, cara, a gente fica mais frágil a vida, né? Então a gente sabe que qualquer tropeço, qualquer tomba, a gente vê que os caras no meio tombam no palco direto, né? A gente sabe que isso aí pode significar muita coisa pra fase que eles estão na vida. E mesmo assim, a gente esquece. A gente esquece que esses caras já passaram dos 60 anos. A gente esquece que esses caras são os tiozão, sabe? Que eles são mais velhos. Porque eles sobem no palco e é tão romântico ver os caras no palco. Uma coisa tão apaixonante que a gente não se lembra. Porque eles são muito profissionais, eles são muito bons no que eles fazem. Então, cara, se você tem a oportunidade de ter o luxo de ter visto um show do Maiden, se sinta agradecido que você foi. Se você vai bater no peito e dizer, cara, eu fui no show dessa banda. Porque é histórico, cara. Qualquer show que você presencia desses caras sempre é épico. É profissionalismo inacreditável. Quando o Bruce Dickinson entrou, a banda conseguiu chegar no 70% do que ela podia fazer. Com muito mais alcance vocal do Bruce Dickinson, com muito mais possibilidade, isso mudou os riffs, isso mudou a melodia da banda, foi para um nível muito mais alto. Mas se faltava um pouquinho, o que faltava era a entrada do Nick McBrain, que dos 70% pulou para 100%. Quando o Nick McBrain entra pro Maiden ali no Peace of Mind, a banda alcança o seu potencial máximo e a partir dali é um lançamento épico atrás do outro, cada um melhor do que o outro, com pouquíssimas fases que você consegue perceber uma queda de qualidade dos caras. Mas assim, na soma total da carreira dos caras, é um aproveitamento muito bom, cara. Então sim, a gente tem que se sentir agradecido por tudo isso. Então fica aqui a minha homenagem ao Nick McBrain, a tudo que ele fez na carreira dele, a todo mundo aí que gosta do trampo dos caras. Cara, a gente só tem que agradecer. Valeu, Nick McBrain, por 42 anos de um trabalho impecável na bateria do Maiden. Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. E aí, cara, quanto foi sentido pra você esse anúncio de aposentadoria do Nick McBrain? E qual é a música que faz você se lembrar do Nick McBrain quando você pensa em Iron Maiden? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!